bem, pessoal, nós vamos resolver agora a questão de análise exploratória de dados, né? É um itinerário formativo do ensino médio, matemática e suas tecnologias. Nós vamos calcular o seguinte. Considere o histograma abaixo, que apresenta a distribuição dos salários dos empregados em uma empresa no mês de dezembro de 2007. Calcule a mediana, então ele pede aqui para a gente calcular a mediana dos salários dos empregados e depois você esboça no gráfico o polígono de frequências dessa distribuição aqui. Muito bem. Você observa que nós temos o histograma. O histograma, os dados, eles são agrupados, né, a partir de intervalos. Cada classe, né, vai ser determinada por um intervalo e cada classe apresenta também a sua frequência. Veja que no eixo vertical nós temos as frequências, tá certo? No eixo horizontal, esses intervalos, eles são medidos, né? De 1.000 em 1.000 reais, representando aqui os salários dessa empresa, dos empregados em uma empresa, tá certo? Como ele disse aqui, que foi feito essa pesquisa no mês de dezembro de 2007. Muito bem, então isso significa dizer o seguinte, que no intervalo entre 1 e 2 mil, né, nós temos aqui a frequência 100. No intervalo dos que ganham de 2 a 3 mil, né, nós temos 200. Dos que ganham 3 a 4 mil e assim por diante. Primeira coisa que a gente observa é que a amplitude de cada intervalo ela é igual, né? As amplitudes são iguais, tá certo? Muito bem, isso significa dizer que a densidade demográfica, a densidade de frequência, ela está sendo dividida de maneira aí proporcional. Muito bem. E o que a gente precisa calcular é a mediana. Então, nós vamos para o processo de cálculo da mediana nesse histograma, tá certo? Bom, quando nós temos cálculo de mediana na tabela, onde as classes são agrupadas também em intervalos, a gente, a partir da média geral, a gente calcula a média geral e calcula também aonde estaria localizado a mediana a partir do conjunto de dados ou da frequência que nós temos. E como os dados são agrupados, você não tem exatamente o dado específico, né? O valor específico da mediana, você calcula a partir da média do intervalo onde a mediana está localizada. Isso se fosse na tabela. Aqui no histograma, nós vamos proceder da seguinte forma. Nós vamos calcular a partir das áreas de cada coluna, não é? De cada coluna que você observa, essas colunas, elas têm o formato retangular e nós vamos começar calculando a área de cada bloco desse, tá certo? Então, se nós chamarmos aqui, por exemplo, nesse primeiro bloco aqui, vamos chamar de área 1, tá certo? Área 1. Colocar uma cor aqui que destaque um pouquinho mais. Área 2. Área 3. Área 4 e área 5. Ou seja, a soma dessas áreas vai nos dar a soma do polígono completo, tá certo? Eu calculo a área de cada bloco desse e calculo então a área desse polígono completo formado por essas 5 colunas aqui. Muito bem, fazendo isso, nós temos a área do primeiro, como eu disse para vocês, né? A amplitude aqui é igual para todos. Você vai observar que a amplitude de todos é 1, tá certo? A amplitude você faz a diferença entre os intervalos, né?
Por exemplo, 2 menos 1 deu 1, 3 menos 2 vai dar 1, 4 menos 3. Então, todos o intervalo aqui é 1. E a gente vai calcular como se fosse realmente, não é? Aqui um retângulo, você tem a base, que vai ser justamente a amplitude, e aí a amplitude de todos é igual. Mas você também vai ter a altura, né? A altura, pessoal, observe que vai ser medida a partir da frequência, né? Então, por exemplo, para calcular S1, que é essa primeira área, eu uso S aqui indicando área de superfície, tá certo, pessoal? Então seria a base vezes a altura, que é a frequência, que é vezes 100. Agora você tem que levar em consideração, né, que esse 1 aqui, que é a minha amplitude, não é? Ela representa aqui de 1.000 em R$ 1.000. Então esse 1 para todos vai representar 1.000, não é? Então dessa forma, nós teríamos aqui o seguinte valor: 1.000 vezes 100, tá certo? Você também pode trabalhar apenas com as grandezas, né, e depois colocar as unidades de medida. Aí eu vou fazer logo de uma vez aqui. Então nós vamos ter a primeira área como sendo 100.000, tá certo? Ou seja, essa primeira área, ela é exatamente 100.000. E assim a gente vai calculando as demais, tá certo? Usando o mesmo raciocínio, nós vamos ter que a área 2 será 200.000. A área 3 será 300.000. Tá certo, pessoal? É só você acompanhar o mesmo raciocínio inicial. A área 4, ou seja, estou calculando a área de superfície dessa coluna aqui do intervalo entre 4 e 5, não é? Nós vamos ter 400.000. E a última área, a área do intervalo aqui entre 5 e 6.000, nós vamos ter novamente 300.000, tá, pessoal? Observe que a altura dele é a mesma que o intervalo entre 3 e 4.000. Então, nós vamos ter 300.000 de novo. Muito bem. Somando, não é, todo esse intervalo, nós vamos ter o seguinte. Inclusive com esse aqui também, tá? Com esse aqui também. Somando tudo. Então, vou chamar de superfície do polígono completo. Nós vamos ter 1.300.000. Muito bem. E aí, pessoal, para calcular a mediana, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro, preste atenção agora, tá? Primeiro nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a área desse polígono e vamos dividir ela pela metade. Ora, esse valor, então, vai passar a ser 650.000. Pronto. Então, eu vou procurar, dentre essas classes, aonde nós temos uma área, não é, aproximada de 650.000. Então, só colocando aqui, por exemplo, na primeira área, no intervalo de 1 a 2.000, nós tivemos 100.000, né? Nós tivemos 100.000. Eu esqueci de colocar mais um zero aqui, mas é 100.000. Já na segunda, nós tivemos 200.000. Então, vou colocar aqui 200.000. Quando você vai fazendo o acúmulo, né, dessas áreas, você já tem aí 300.000. Só até aí. Você já tem 300.000. Quando a gente chega na área do intervalo de 3 a 4.000, nós temos 300.000. Então, aqui, pessoal, somando, nós já temos 600.000.
eu preciso de 650 mil aqui, ó. Tá? Então, o que é que acontece? Se eu contar com a próxima área, que é 400 mil, o que é que acontece aqui? Esse valor vai passar de 650 mil, né? Vai dar 1 milhão quando chega aqui. Mas o que é que eu sei? Que esse valor vai estar em algum lugar aqui, né? O que é que eu faço então? Eu vou estimar, né, um pedaço dessa área aqui, que somado com as 3 anteriores, veja bem, até aqui, pessoal, até aqui nós temos 600 mil. Nós precisamos de 650 mil. Veja, até aqui, né? Somando essas 3 aqui, veja, eu vou botar aqui, vou ser bem didático para que você possa entender bem direitinho. Veja, somando esse valor, mais esse valor, mais esse valor, essas áreas, as 3 juntas dá 600 mil. Eu preciso chegar aqui em 650 mil. Então, não posso usar toda a coluna à frente, porque vai passar, vai dar 1 milhão. Mas, então, eu vou estimar aqui, vai haver aqui um local, um número aqui entre 4 e 5 mil, né? Que quando eu utilizar essa área aqui, juntamente com essa área, certo? Vai ter que dar 650 mil. Então, a ideia é essa. Para isso, eu preciso calcular essa área aqui, né? Quanto é que vai medir essa areazinha aqui dessa faixazinha? Eu preciso calcular essa área aqui, que eu vou chamar de área estimada, tá certo? Porque calculando essa área, e eu vou igualar isso, não é, a os 650 mil. Veja o que é que eu vou fazer aqui, então. Preste atenção aqui na ideia. Existe aqui um valor na abscissa também, entre 4 e 5 mil, né, que quando eu fizer aqui a diferença entre... fizer a amplitude dessa base, eu consigo calcular essa área, tá certo? Então, vamos chamar essa abscissa aqui, eu vou chamar ela de M, tá certo, pessoal? Porque vai ser a nossa mediana. Então, fazendo o cálculo, nós vamos fazer o seguinte, veja. Eu preciso dessa base, como você já viu, né? Aqui em todos os cálculos aqui, eu vou precisar dessa basezinha. Né? Quanto é que mede essa base aqui, tá? E usar a altura, tá certo? Essa base aqui e a altura. Essa base até o M aqui, por exemplo, né? Essa basezinha, eu vou representar ela como sendo M menos 4, veja. E vou multiplicar pela altura. Quem é a altura? Para essa base é a mesma do intervalo, né, que ele está aqui, que é entre 4 e 5 mil. A altura, que é a frequência, é 400. Por isso que eu vou colocar aqui 400. Ó, preste atenção, tá? Então, eu fiz base vezes altura. E isso terá que ser igual a justamente a área do polígono, metade da área do polígono, menos... Aí, o que é que eu vou fazer agora? A diferença entre a soma das áreas anteriores. S1 mais S2 mais S3, tá certo, pessoal? Então, essa aqui vai ser a expressão que vai me dar a mediana. Muito bem. Então, eu tenho aqui, quando você faz a multiplicação, nós vamos ficar com 400m, né, menos 1.600.000. E isso vai ser igual a área do polígono dividido por 2 ficou 650 mil.
menos... Quando a gente soma as 3 áreas antes dessa área que a gente está calculando, ela dá 600 mil. Tá certo, pessoal? Então, agora, essa expressão vai ficar assim. 400m menos 1.600.000, que é igual àquela diferença do outro lado ali, vai ser 50 mil. Você vai, então, passar, não é? 1.600.000 para o outro lado, somando, nós vamos ter então 1.650.000 e finalmente nós vamos chegar aqui 400m. Aliás, desculpe, não é? Eu já posso passar dividindo aqui. Nós vamos ter que 1.650.000 dividido por 400 será exatamente o valor da abscissa que representa a nossa mediana, tá? Então, veja com calma esse cálculo, tá certo, pessoal? Qualquer coisa você pausa o vídeo e veja aí se perdeu alguma parte dessa resolução, desse passo a passo. E finalmente, pessoal, nós chegamos ao cálculo da mediana, que vai ser 4.125. Então, acabamos de descobrir, né, o que a questão está pedindo. Ela está pedindo para calcular a mediana dos salários desses empregados que foi representado nesse histograma. Então, o processo está aí, tá certo? Ele pede depois para a gente calcular o polígono de frequência. O polígono de frequência a gente vai utilizar a mediana de cada, ou melhor, a média, não é, de cada intervalo, tá certo? Começando aqui entre o 0 e o 1.000. Então eu tenho aqui que seria exatamente R$500, né? E vou aqui fazer uma marcação aonde seria a média de cada intervalo. E agora a gente faz aqui os segmentos que representam o polígono, tá certo? Então, esse polígono será, você liga, né? As medianas, está aí o nosso polígono de frequência para esse gráfico, tá certo, pessoal? Então, revejam esse vídeo, vejam o passo a passo e nos vemos nas avaliações. Até a próxima.